E sobre segurança alimentar, vamos agora até ao Porto conhecer o Safe Consume, um projeto que recebeu um financiamento de 9,5 milhões de euros por parte do Horizonte 2020. Estamos na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto para conhecer o Safe Consume, um projeto que tem como objetivo reduzir o risco de toxi-infecção alimentar, reduzir também o desperdício e, ao mesmo tempo, criar soluções amigas do ambiente na Europa. Comigo tenho a doutora Paula Teixeira para nos explicar um bocadinho como tudo funciona. E é isso que eu lhe pergunto, como é que tudo isto acontece na prática, que é uma pergunta que muita gente faz. Nós somos um laboratório de microbiologia alimentar que trabalha questões relacionadas com a segurança. Segurança que é comprometida pelo desenvolvimento de bactérias patogénicas. O nosso trabalho foca-se em 5 organismos principais, que não são todos bactérias, mas aqui no nosso laboratório estamos a trabalhar com Salmonella, que toda a gente conhece, Campylobacter, que é uma bactéria que nem toda a gente conhece, mas é líder das toxinfecções alimentares nos países industrializados, e também Listeria, que é o agente responsável pelo maior número de mortes por toxinfecções alimentares. Portanto, são estes os agentes com que nós estamos a trabalhar e são estes agentes que nós queremos ajudar o consumidor a reduzir nos alimentos que compra, que prepara e que manipula. Há pouco dizia-me que foi feito um estudo em cerca de 5 países. Que resultados é que obtiveram? Fizemos um estudo, acompanhamos famílias, 15 famílias em cada um dos países, na compra, na confecção de alimentos e no armazenamento, portanto, na manipulação em casa. E o que verificamos foi que nos 5 países há alguns erros que são comuns, nomeadamente a lavagem das mãos de forma... As pessoas acham que lavam as mãos de forma correta, mas na realidade às vezes é muito uma passagem... Há sempre falhas. Há sempre falhas, é uma passagem por água. Às vezes esquecem de lavar as mãos, principalmente depois de manipular alimentos com algum risco, como por exemplo o frango. Mexer no franguinho e depois mexer na salada, por exemplo. Depois mexer na salada. Depois outra questão que também é muito importante, são os abusos de temperatura. Aquilo que nós verificamos é que a maior parte das pessoas não sabe que o frigorífico deve estar a 4 graus ou abaixo, não verifica qual é a temperatura do frigorífico e acredita que se o botãozinho está no 4, aquilo vai estar a 4. Também não tem forma de monitorizar. Muito bem. E o que é que está aqui a ser feito por estas colegas também? Por estas colegas. Nessas visitas que fizemos às famílias, vimos algumas formas de preparar os alimentos. Sei lá, aqui, por exemplo, verificamos, quando perguntávamos como é que preparam um ovo, e tínhamos ou estrelar um ovo bem passado, mal passado, e então o que estamos a avaliar ou a replicar no laboratório é esse comportamento. Pegamos em ovos e pusemos salmonela lá dentro e estrelamos ontem os ovos. Pedimos a pessoas para virem estrelar esses ovos, consumidores. E hoje estamos a avaliar o impacto das preferências do consumidor, ou seja, eu quero um ovo bem passado, o que é que acontece se o ovo estiver contaminado com salmonela? Reduz, quanto reduz ou não reduz? Qual é o risco que eu corro se tiver um ovo que ficou com a gema a molhar no pão? Exatamente, e é isso que vamos perceber do que se está aqui a fazer, não é? E hoje aqui as colegas estão a fazer as contagens de salmonela dos sobreviventes depois de fritar ovos de diferentes formas. O colega está também aqui a fazer uma outra experiência. Esta é uma outra experiência em que nós estamos a avaliar o impacto de pequenos abusos de temperatura, que pode ser nas compras. As pessoas nem sempre têm o cuidado de comprar os alimentos refrigerados em último lugar. Os frigoríficos, como já disse, nem sempre estão a 4 graus e temos a bactéria que eu já referi, Listeria, que cresce a 4 graus e se cresce a 4 graus com alguma dificuldade, à medida que nós vamos tendo incrementos de temperatura,
Listeria cresce muito mais rápido. Por exemplo, num frigorífico que esteja a 6 ou a 8 ou a 11, vai aumentando a velocidade de crescimento. O que estamos a avaliar é o impacto desses abusos de temperatura em alguns alimentos já prontos a comer. Isto são conclusões incríveis, mas que ainda estão em laboratório. Como é que vão passá-las, como é que vão comunicá-las para o consumidor final? Há diferentes estratégias planeadas no projeto, portanto, desde logo campanhas de educação ao nível das crianças, dos mais jovens, portanto, vão ser desenvolvidos programas ou materiais educativos, recursos educativos que possam ser utilizados pelos próprios professores para educar as crianças e os mais jovens em segurança alimentar. Vamos desenvolver materiais também para profissionais de saúde que possam depois aconselhar as pessoas de maior risco, os idosos, as grávidas, portanto, a terem algumas práticas mais seguras. E depois vamos aproveitar ou tirar partido de algumas celebridades que estão associadas ou ainda se vão associar ao projeto para depois comunicarem e quando eu falo estas de celebridades, obviamente que os chefes de cozinha serão aqueles que as pessoas ouvirão se o chefe X, que é reconhecido mundialmente, vai dizer eu não devo lavar o frango, as pessoas vão ouvir aquilo que diz o chefe. Ou se eu devo ter muito cuidado com a temperatura do meu frigorífico, o chefe transmitirá a mensagem e isso será ouvido certamente. Portanto, mais do que se a mensagem for passada por um microbiólogo. Muito obrigado. São realmente boas notícias, boas para os consumidores e boas também para o ambiente. De resto, esta é uma iniciativa financiada pelo Horizonte 2020, o maior programa de inovação e investigação da União Europeia. E é com este projeto que hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.